Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula sobre o Microsoft Excel, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a criação, como foi criado o Microsoft Excel e as suas versões. Também vamos ver as suas principais funções e quais foram as suas mudanças e funcionalidades. Então, a evolução do Excel ao longo dos anos nos traz um aperfeiçoamento e novas planilhas eletrônicas, novos gráficos, diferentes gráficos de mapas, gráficos de funil. Vamos ver a diferença desses dois gráficos. Vamos ver quais foram as melhorias que foram apresentadas, cada vez melhorando as tabelas e os outros avanços que teve no Microsoft Excel. Então, após a introdução da história, que eu vou apresentar para vocês um pouco da história do Excel, nós veremos como operar no computador. Eu vou ensinar algumas ferramentas básicas de como operar o Excel. Vamos ver como trabalhar com o Excel. Então, vamos para a nossa aula. Microsoft Excel. O Microsoft Excel é um editor de planilhas, folhas de cálculos, produzida pela Microsoft, para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows, além de computadores Macintosh da Apple Inc. e dispositivos móveis como Windows Phone, Android ou iOS. Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculos e de construção de tabelas, que, juntamente com o marketing agressivo, tornaram o Excel um dos mais populares aplicativos de computadores até hoje. É, com grande vantagem, o aplicativo de planilhas eletrônicas dominante disponível para estas plataformas e tem sido desde a versão 5, no ano de 1993, e sua inclusão como parte da Microsoft Office. Então, nós vemos ali que desde 93 ele tem a versão 5, né? Então, o Microsoft Excel é um editor de planilhas para fazer cálculos e construir tabelas. Inicialmente, o Excel foi desenvolvido para Macintosh e não para Windows. O motivo para isso é que na época, lá no ano de 1985, os computadores da Apple eram a última palavra em tecnologia e os preferidos dos desenvolvedores. No início, ele não foi desenvolvido para Windows, futuramente que ele se tornou, né? Então, na época, lá no ano de 1985, ele foi criado por os computadores da Apple. A versão Microsoft Excel para o Windows surgiu apenas 2 anos depois, lá no ano de 1987, quando um ano depois, em 1988, o Excel já havia conquistado o seu objetivo e ultrapassado o Lotus em número de vendas. Então, em um ano, ele já ultrapassou o Lotus em quantidade do número de vendas. 5 anos mais tarde, no ano de 1993, o software se estabeleceu como o preferido da grande maioria dos usuários do mundo todo. Então, em 93, ele já ficou famoso, sendo preferido por diversos usuários do mundo todo. Então, o Excel foi desenvolvido pela Microsoft na década de 80, né, para substituir o Multiplan, software que perdia cada vez mais no mercado para o Lotus 123. O Lotus 123 ele foi uma das primeiras planilhas eletrônicas, baseado em fazer folhas de cálculos. Foi produzido pela Lofter Softwares, atualmente pertencente à IBM. Aqui, a IBM é Industrial Business Machines Corporation. É uma empresa dos Estados Unidos que ela é voltada para a área de informática. Contudo, não foi Bill Gates quem desenvolveu o Excel. O responsável por gerenciar a equipe de desenvolvimento desse software, além de ter sido o chefe das operações, foi Dan Brinkin, conhecido como o pai das planilhas eletrônicas. Atualmente, saber trabalhar com Excel, de preferência de uma forma mais aprofundada, quem tem um conhecimento
maior, quem sabe aprofundar e ter um conhecimento maior do Excel, tem um grande diferencial. Também produz vantagens em busca da vaga de emprego no mercado de trabalho. Então, você sabendo, hoje em dia, sabendo utilizar o Excel, sabendo maneiras detalhadas, se aprofundando mais a fundo do conteúdo do Excel, você tem mais chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, o software possui diversas ferramentas financeiras avançadas, além de infinitas possibilidades de programação para os mais variados fins, desde uma organização simples, você fazer uma planilha de gastos, os gastos mensais. E o Excel ele favorece de uma maneira muito prática no nosso dia a dia. Ali você trabalhando com a tabela dos teus gastos mensais, tenho gastos com gasolina, gastos com mercado, água, luz, telefone, você deixa marcado todos os conteúdos que você tem, no caso, mercado, gasolina, todos os teus gastos, né? Especificando quais são eles. Então, no próximo mês, você pode só alterar os valores. Então, você pode ter uma planilha, uma tabela fixa, só alterando os valores, né? E no final, ali você vai ter todo o resultado total dos teus gastos mensais, anuais, digamos assim. Então, desde uma organização simples de uma planilha de gastos até o controle rígido de um complexo de estoque de uma grande empresa. Então, nas grandes empresas, hoje em dia, eles trabalham muito com Excel. Empresas grandes que têm um estoque variado, eles trabalham muito, as planilhas são utilizadas bastante em empresas também. Um dos principais atrativos deste programa é o preço muito competitivo que ele possui. É muito difícil, para não dizer impossível, encontrar no mercado um software tão poderoso quanto ele, por um custo tão baixo. Então, é um software muito bom, né? E o custo dele é razoavelmente bem baixo. Então, aqui eu vou falar das versões do Excel. Microsoft Excel para o Windows. O Excel 2.0 foi a primeira versão do Excel, lançada para a plataforma Intel, com o sistema operacional do Windows. Nunca houve um Excel 1.0 para o DOS ou para o Windows. Então, foi a primeira versão, foi o Excel 2.0. Então, nunca houve um Excel 1.0 para o DOS ou para o Windows. Excel 3.0 foi lançado no ano de 1990. Ele possuía barras de ferramentas, foram incluídas as barras de ferramentas. Tinha também a capacidade para fazer desenhos, estrutura de tópicos, suportes de suplementos gráficos, 3D e muito mais. Novos recursos foram apresentados para essa versão. Então, aqui nós vamos ver que conforme os anos foram passando, as versões, né, foram aumentando, foram crescendo, vai tendo novas ferramentas que foram incluídas, novas planilhas, novas tabelas. Ali, então, no Excel 4.0, foi lançado em 92, ele foi introduzido o auto-preenchimento e outras melhorias. Além disso, um ovo de Páscoa no Excel 4.0 revela uma animação oculta de um conjunto de números de dança, de 1 a 3, representado o Lotus 1, 2, 3, que foi então esmagado por um logotipo da Excel. O Excel 5.0 foi lançado no ano de 1993. Inclui um Visual Basic for Applications, VBA, uma linguagem de programas baseadas em um visual básico que adiciona a capacidade de automatizar tarefas no Excel e fornecer funções definidas pelo usuário para o uso de planilhas. Então, ele adiciona uma capacidade de automatizar as tarefas. O VBA é uma adição poderosa ao aplicativo e inclui um ambiente de desenvolvimento integrado, IDE, totalmente caracterizado. Permitiu o marco produzido o código VBA. Então, ali o IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. Seria um programa de computador que reúne diversas características e ferramentas de apoio
a fim de desenvolver o software e tem por objetivo agilizar, no caso, esse processo. Funções fornecidas pelo VBA fizeram do Excel um alvo para vírus de macro e causou sérios problemas, até que os produtos antivírus começaram a detectar este vírus. Então, os antivírus já começaram a detectar o vírus. Mais tarde, a Microsoft tomou medidas para evitar o uso incorreto, adicionando a capacidade de desabilitar macros completamente e só habilitar em fontes confiáveis, como um alerta no topo da planilha, logo abaixo da barra de ferramentas. Então, como vimos ali, os vírus de macros, eles adicionam seu código a macros associados aos documentos, planilhas, documentos e outros arquivos de dados. Então, eles são adicionados a esses documentos. Excel 95 foi lançado em 1995 com a versão 7.0. Mais rápido e mais estável foi lançado em 1995 com o Microsoft Office para o Windows 95. Esta é a primeira versão principal após o Excel 5.0, uma vez que não existe o Excel 6.0. Excel 97, ele foi lançado em 1997 com a versão 8.0, incluindo no Office 97 para a plataforma x86 e Alpha. Esta foi uma grande atualização que introduziu o assistente de chip, o Office e VBA padrão utilizados em vez de usar o Excel interno básico, e introduziu os rótulos de idioma natural, agora, no caso, hoje em dia, são removidos. O Excel 2000 foi lançado no ano de 2000, na versão 9.0. Com poucos acrescentados e novo visual, também incluindo no Office 2000, esta foi uma atualização menor, mas introduziu as atualizações para a área de transferência, onde podia armazenar vários objetos ao mesmo tempo. Então, nessa versão, introduziu diversas atualizações e que poderia ser salvo vários objetos no mesmo tempo. O Excel 2002 foi lançado em 2002 na versão 10.0. Incluído no Office XP, não teve grandes mudanças, apenas pequenas melhorias. O Excel 2003 foi lançado em 2003 na versão 11.0. Então, nele foi incluído barras de ferramentas mais intuitivas, incluindo no Office 2003, melhorias menores sendo mais significativas, as novas tabelas. Então, foi no 2003 que começaram a surgir umas melhorias nas novas tabelas, surgindo novas tabelas. O Excel 2007 foi lançado no ano de 2007 na versão 12.0. Então, ali a gente vê que as versões ele vai subindo, vai se modificando, vai se mantendo mais atualizado, cada vez com conteúdos melhores, tabelas melhores, atualizações, Então, o 2007 foi incluído no Office 2007. Esta versão foi uma grande atualização da versão anterior. Foi o grande salto do programa mais popular do mundo em planilhas eletrônicas. Então, foi aí que o Excel se tornou o programa de planilhas mais popular de todo o mundo. Várias pessoas utilizavam, de preferência, o Excel. O Excel 2007 usou um novo sistema de menu na faixa de opções. Ali vocês vão ver quando daqui a pouco eu vou explicar para vocês maneiras de como utilizar, como operar o Excel. Então, nós vamos ver, no caso, as tabelas, os menus, Isso era diferente do que os usuários estavam acostumados e foi encontrado com reações mistas, modificações permanentes na barra de tarefas, botões e adição de novos recursos com um visual moderno. Incluiu o Smart Art de diagramas de negócios editáveis. Foi adicionado um gerenciamento aprimorado de variáveis nomeadas através do gerenciador de nomes. Foram introduzidas várias melhorias nas tabelas dinâmicas e planilhas com formato de tabela,
e também foram introduzidos o XLSM para uma pasta de trabalho com macros e XLSX para a pasta de trabalhos sem macros. O Excel 2010 foi lançado em 2010 na versão 14.0. Incluído no Office 2010, esta é a próxima versão principal após a versão 12.0, já que a versão de número 13 foi ignorada. O Microsoft Excel 2010, em execução do Windows 7, foi um lançamento de atualização, tabelas dinâmicas melhoradas, recálculos de múltiplos segmentos MTR, opções de formatação mais condicionadas, recursos adicionais de exibição de imagem, capacidade de visualização antes de colar, funcionalidades de Backstage do Office 2010 para tabelas relacionadas a documentos e novas fórmulas, com algumas melhorias e suporte de 64 MB. O Excel 2013 foi lançado na versão 15.0, incluindo o Office 2013 juntamente com um monte de novas ferramentas incluídas nesta versão. A sincronização com o Office 365, OneDrive e várias melhorias, como maior multi-changer e restrição de memória, Flash Wheel, Power Pivot, linha de tempo Slicer, aplicações para Windows e mais 50 novas funções, entre outros recursos. O Excel 2016 foi lançado na versão 16.0. O Microsoft Excel 2016 com uma assinatura no Office 365. O Excel 2016 é compatível com o Windows 10, o Windows 8.1 e o Windows 7. Então, é compatível com essas três versões do Windows. A integração de QR Power, modo só de leitura para o Excel, acesso de teclado para as tabelas dinâmicas do Excel, novos modelos de gráficos, ligações rápidas de dados no Visio, funções de previsão do Excel, suporte para a seleção múltipla de Slicer usando toque, grupo de tempo e gráfico de percursos, cartões de dados do Excel. Então, a gente vê desde do primeiro, né, até o Excel 2016, na versão 16.0, a evolução que teve, né? A evolução nas ferramentas, nas tabelas, nas planilhas, né? Cada vez mais melhorando a versão do Excel. Excel 2016 e o Power BI B1. Contém o portfólio de ferramentas que são exclusivas no setor. Junto, eles habilitam os analistas de negócios a coletar, modelar, analisar e explorar visualmente seus dados com mais facilidade. Então, um novo serviço, no caso, é um ambiente de fornecimento de colaboração de análise de negócios. Ele ajuda os funcionários de uma empresa, de uma organização, a reunir os dados de diversas fontes, como, por exemplo, pasta de trabalho do Excel, dados corporativos, locais, serviços de Suri, entre outras ofertas, baseadas na nuvem, como Salesforce.com ou Marketo. Tudo isso para incluir e compartilhar usando painéis e relatórios interativos ativos. Então, ele ajuda os funcionários, ajuda a organização, as empresas a reunir dados de uma vasta gama de fontes. Então, ele reúne diversos dados, analisa os negócios, o que coletar, modelar, explorar os dados com mais facilidade. O Excel 2019 é a última versão. É a versão atual da ferramenta do pacote Office. A licença precisa ser comprada e a Microsoft a trata como uma versão avulsa de um programa, que você, ao instalá-la em seu computador, não há como atualizá-la, sendo necessário realizar uma nova compra para garantir a próxima versão. Então, quem tem, no caso, o Excel 2019, ele é uma versão avulsa, não pode atualizar essa versão. Se você quiser a próxima versão, você vai ter que fazer uma nova compra.
novos gráficos, além dos que já conhecidos, como os gráficos de pizza, colunas, barras e linhas, disponíveis nas versões anteriores. Agora você também pode inserir 2 novos tipos de gráficos em suas planilhas do Excel. Fique atento para saber qual se adequa melhor aos tipos de dados que você precisa analisar ou exibir. Então, eles surgiram novos gráficos, né, do que as versões anteriores possuíam, e também é possível inserir novos tipos de gráfico às planilhas. Gráficos de mapa, você pode trabalhar com gráficos de mapa e suas pastas, seus trabalhos, para comparar valores e mostrar categorias entre determinadas regiões geográficas. Essa opção deve ser utilizada quando você tiver regiões geográficas em seus dados, como países, regiões, estados, municípios ou códigos posturais. Então, se você vai trabalhar com mapas, vai falar de região, de um país, de um estado, né? Você vai trabalhar com gráficos de mapas para comparar valores e mostrar a diferença dos mapas, a diferença do teu assunto que você está trabalhando. Gráficos de funil. Os gráficos de funil são modelos ideais para quem precisa exibir valores em vários estágios de processo. Por exemplo, você pode escolher um gráfico de funil para mostrar o número de clientes potenciais para vendas em cada estágio de um pipeline de vendas. Este modelo exibe este nome, pois normalmente permite que as barras se pareçam com o funil. Então, este gráfico também pode ser usado, né, para trabalhar o seu potencial de venda. Qual o crescimento da venda, ou se as vendas caíram ou as vendas subiram, você vai utilizar o gráfico. Também teve melhorias de tabelas dinâmicas. Alguns dos fatores que mais encantam usuários do Excel são as experiências de análise de dados avançados e flexíveis, principalmente através de tabelas dinâmicas. Por isto, este recurso vem sendo aprimorado, desde atualizações feitas em versões anteriores do Excel. Também podemos citar a introdução do Power Pivot e do modelo de dados, trazendo a capacidade para criar modelos sofisticados facilmente para seus dados, aumentá-los em medidas e KPIs, e em seguida fazer cálculos sobre milhões de linhas com muita rapidez. Os KPIs, eles são chaves, ele é uma chave que você pode utilizar para medir, no caso, uma ação ou um conjunto de iniciativas, quando se está atendendo os objetivos propostos. No caso ali das vendas, você pode calcular, ver se ele está atingindo o seu objetivo. Então, ele é um indicador chave de performance. E aqui nós temos, no caso, a logo do Excel, do último, né? Do último formato, a última versão do Excel. Então, acredito que seria isso. Agora eu vou passar para vocês. Nós vimos um pouquinho da história da evolução do Excel. Agora eu vou passar para vocês as maneiras de utilizar, como operar, como trabalhar com o Excel. E vamos digitar aqui Excel. Então, aqui abriu, no caso, o Excel 2013, que é o que eu tenho instalado no meu computador. Dando os 2 cliques, ele vai abrir o Excel. Está carregando. Então, aqui nós temos pasta de trabalho em branco, quando nós vamos criar uma tabela, uma pasta de trabalho. Aqui nós temos a opção calendário acadêmico, temos também a opção lista de tarefas de um projeto. Então, vamos aqui em pasta de trabalho em branco. Então, aqui nós temos a nossa tela do Excel. Para nós iniciarmos, é interessante que vocês saibam o que significa uma célula. Então, célula, no caso, é a interseção entre uma linha e uma coluna. No caso, cada quadradinho seria uma célula, então. Então, cada célula dessas aqui que eu estou clicando é composta por uma coluna. No caso, coluna são as letras, ó. C, uma coluna, G, outra coluna, e entre uma linha. Então, uma intersecção entre uma coluna e uma linha. Linhas estão aqui, ó.
linha 6, linha 8, linha 10. Então, aqui, no caso, nós estamos na coluna C, na linha 11. Então, esse seria uma célula. Aqui nós temos embaixo as planilhas. Nós podemos adicionar novas planilhas, então a gente clica no mais e ele vai adicionando novas planilhas. Na planilha 1, nós vamos ter uma pasta de trabalho. Na 2, nós vamos ter outra pasta. Então, seria como se fosse pastas. Então, dentro do Excel, nós temos 1.048.576 linhas. Então, as linhas, no caso, aqui, né? São infinitas as linhas, né? No caso, linha 13, linha 14, linha 15, então, assim sucessivamente. E temos também as colunas dentro do Excel, nós temos 16.384 colunas, que vai, no caso, da letra A até a letra XFD. Então, aqui nós vamos indo para o lado, nós vamos ter, ó, vai até o XFD. Vamos voltar aqui no início. Então, agora eu vou passar para vocês um pouquinho sobre o menu do Excel. Então, o menu do Excel seria aqui em cima, onde nós temos página inicial, inserir, lookout de páginas, fórmulas, dados, revisão, exibição e fonte PDF. Então, o menu, no caso, são separados por guias, que são as guias que eu passei para vocês. Na página inicial, que é a página que nós estamos, nós podemos fazer formatação, copiar, podemos colar, podemos formatar as células e podemos inserir os textos. Então, aqui nós podemos fazer as alterações de formatação das letras. Aqui nós temos a opção formatação condicional. Podemos incluir também, podemos copiar e colar. Aqui já no guia inserir, nós temos as imagens. Nós podemos inserir, como estamos vendo aqui, as imagens, pode ser imagem do arquivo do computador, ou podemos também adicionar imagens online. Podemos inserir também gráficos, como nós temos aqui a opção gráficos. Podemos inserir as tabelas, ó, aqui temos a tabela dinâmica, né? Que ela organiza e reduz os dados em forma de complexo de uma tabela dinâmica. Podemos inserir formas, então podemos inserir também os textos, ó. Aqui temos a opção texto, caixa de texto. Podemos inserir cabeçalho e rodapé, word art. Então, aqui já em layout de páginas, nós podemos inserir as margens, podemos configurar a página, configurar também para a opção imprimir, formatar um plano de fundo, definir as margens. Então, aqui nós temos a margem. Então, nós queremos margem normal, como nós clicamos como nós queremos, né? Margem larga, margem estreita. Em orientações, nós temos a opção retrato, temos a opção paisagem. Então, a gente clicando, ele vai invertendo o formato, né, do que a gente quer, da orientação da página. Nas fórmulas, então, elas são separadas por grupos. No caso, aqui, são as que a gente usou recentemente, as formas que foram usadas recentemente. Aqui temos para usar no formato da planilha para inserir a função financeira. Temos a função da lógica também, que podemos inserir na planilha. Temos o texto, quando a gente quer adicionar um texto, um título na nossa planilha. Então, são diversas as formas que a gente pode utilizar, né? Aqui, então, nas opções dados, nós podemos extrair os dados, no caso, de outra fonte. No caso aqui, podemos tirar os dados da web, né? Podemos tirar de uma página da web. Podemos fazer também a validação de dados, né? Podemos fazer o preenchimento, né? Ó, no caso aqui também, o preenchimento relâmpago, que ele preenche os valores automaticamente, né? Aqui já, no modo revisão, nós podemos revisar a nossa tabela. Então, podemos revisar a nossa ortografia. Se a gente digita alguma palavra com algum erro errado, o sistema já corrige, né, o nosso erro.
Aqui no pesquisar, quando a gente está em dúvida, né? Está em dúvida em alguma palavra, também podemos pesquisar. Temos o dicionário de sinônimos, quando a gente quer expressar uma maneira de se expressar, a gente está em dúvida, então ele sugere como a gente se expressar. Também temos a opção de proteger a planilha, que é para impedir que outras pessoas façam alterações na nossa planilha. Aqui já no exibição, nós temos a opção de como exibir a nossa planilha. Se nós queremos que ela apareça em formato normal, que é como está aqui no caso na minha tela, né? Temos a visualização em quebra de páginas, né? Que ela parece bem menorzinho, o fundo mais escurinho. Temos o layout de páginas, onde a gente pode inserir um cabeçalho, inserir um rodapé, né? Temos também a opção aqui, está no caso selecionado a régua, quando a gente quer tirar, né? Quer deixar sem a régua, a gente clica aqui, então podem ver que a régua saiu aqui de cima. Se não queremos adicionar títulos, então tiramos aqui também, não aparece os títulos, né? Então, quando está o Vzinho, é assim que está selecionado, e quando não tem nada dentro do quadradinho, é que não está selecionado. E aqui a opção do PDF, né, que a gente pode criar o PDF e também podemos enviar, né? Vem aqui enviar o arquivo por e-mail. Quero enviar um grupo de pessoas esse arquivo, então eu vou enviar por e-mail. Então, acredito que seria o primeiro passo aqui de um pouco do nosso menu inicial, né? Aqui temos as ferramentas, temos as guias. Vou mostrar para vocês um passo de como criar uma planilha, né, financeira. No caso aqui eu vou criar uma planilha financeira de uma empresa. Eu vou criar uma planilha simples, né, assim como a gente pode criar também as planilhas dos gastos mensais que a gente tem, né. Então, vou mostrar para vocês um modo de como criar uma planilha. Então, aqui no primeiro passo, a gente vai selecionar as células, né, então, no caso, vamos selecionar aqui 6 células, então, da letra A à letra F, e 2 linhas. Então, selecionamos aqui. Vamos, então, mesclar e centralizar. E vamos aqui digitar o que a gente vai trabalhar, o conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, vamos digitar aqui, planilha financeira. Aqui nós podemos trabalhar, né? Podemos modificar a fonte, podemos modificar a letra, né? Então, podemos modificar a cor que a gente quer. No caso, vamos colocar um azul escuro para nossa letra aqui. Azul escuro, vamos colocar aqui. Podemos adicionar um fundo também à nossa planilha. Podemos colocar verde, podemos colocar azul, vamos colocar azul. E podemos modificar, ó. Podemos mudar a letra, podemos mudar também podemos mudar aqui, no caso, a letra, né, ó. Vamos colocar esta letra, vamos colocar um pouquinho maior para podermos ver bem o nosso título. Então, aqui está o nosso primeiro passo. Agora, nós vamos selecionar novamente aqui mais uma linha, a linha de número 3, e vamos selecionamos aqui, até a letra F também. Vamos mesclar e centralizar novamente e vamos digitar o nosso mês do nosso que nós vamos calcular na nossa planilha financeira. Então, vamos digitar aqui, maio de 2021. Então, é uma empresa que eu estou criando uma planilha da minha empresa. Aqui eu clico fora e clico dentro novamente. Consigo colocar um fundo, né? Consigo alterar também, né? No caso, eu altero a escrita clicando com o botão direito do mouse, né? Ou posso mudar aqui em cima também. Aqui em cima também ele vai mudar, né? Ó, vamos deixar este aqui
como está aqui, podemos colocar outra fonte, ó. Podemos colocar maior, menor, ó. Podemos colocar o modo que a gente achar melhor. Então, vamos deixar este aqui. A letra vamos deixar em preto mesmo. Então, ficou maio de 2021. Se eu quero mudar aqui, né? Eu posso mudar também, clico aqui. E aqui eu vou no mês, ó. Contábil, data abreviada. Se eu quero colocar a data completa. Ó, no caso, vamos deixar assim. Então, aqui vamos na célula número 4 da coluna 1. Vamos digitar aqui data. Na coluna B, linha 4, vamos digitar as receitas mensais. Aqui podemos digitar o valor recebido. Aqui em seguida vamos digitar as nossas na coluna 5, linha 4, podemos digitar as nossas despesas que nós temos no mês. Aqui podemos, na coluna F, vamos digitar o valor das despesas. Aqui vamos voltar um pouquinho, aqui pegou, vamos digitar assim, despesas. Aqui seria o valor das despesas. E na coluna F, aqui não temos a coluna G, vamos digitar na coluna F, nós vamos digitar o saldo. Então, como vocês podem ver, aqui ele ficou, não aparece o valor total. Aí nós podemos deixar a coluna mais larga, clicando aqui e arrastando para o lado. Ó, vamos deixar até aparecer a nossa descrição. Aqui também temos o valor das despesas, né? Ó, despesas, valores. Então, vamos deixar mais larga para poder aparecer a descrição, né? Aqui vamos, ó, despesas, valor. E aqui nós temos o nosso saldo. Aqui nós podemos deixar um pouco mais largo também. E aqui nós temos o nosso saldo. Então, esta seria a nossa tabela. Aqui a gente vai selecionar o número. Aqui podemos colocar também a data que nós vamos trabalhar, no caso, dia 1º de maio, né? No caso do 5. As receitas que nós tivemos no dia 1º de maio. Então, vamos colocar aqui. No caso, 1º de maio, eu trabalhei com vendas. Vamos digitar vendas. O meu valor recebido com minhas vendas foi R$500. As despesas no valor, então, eu vou ter despesas com funcionários, que eu vou ter que pagar os meus funcionários durante o mês. O valor que eu vou ter que pagar com meus funcionários, digamos que seja R$250. E aqui o meu saldo. O saldo a gente vai deixar para preencher depois. Na data, no dia 2 de maio, eu tenho uma receita de uma comissão. Tenho que pagar a comissão, no caso. Aqui, o valor que entrou, o valor recebido seria R$150. Eu vou ter, então, aqui a descrição. Vamos colocar com a internet. Tenho que pagar este gasto. E as despesas que eu tenho vai ser R$75. Aqui no dia 3 de maio, também vamos colocar aqui nas receitas. Colocamos vendas também, podemos colocar. O valor recebido nas minhas vendas foram R$1.200, o valor do lucro. Temos as despesas, então, tenho que pagar os fornecedores. Tenho que pagar R$500 para o fornecedor. E o saldo fica em branco também. No dia 4 de maio, tenho que pagar, no caso, o aluguel. Então,
vou lá nas despesas, tem o valor aluguel. Meu aluguel é R$3.000. Dia 5 de maio, tenho que pagar água e luz, então vamos colocar junto aqui. Colocar os dois juntos e colocamos os valores dos dois. Então, eu tenho R$180 de água e luz. Nossa planilha, nós vamos selecionar a quantidade de linhas que a gente vai utilizar. Vamos selecionar, no caso, até aqui, até a linha 23. Então, ficou selecionada a nossa planilha, nós vamos aqui nas bordas. Nas bordas, nós selecionamos todas as bordas. Então, já deu um destaque, né? Já ficou destacado aqui a nossa planilha. Para mim ver o valor recebido, né? Mudar aqui o símbolo para reais, eu clico aqui, no caso, em cima do valor, né? No caso aqui, R$500. E vou aqui no geral e mudo para moeda. Então, foi adicionado o símbolo do reais. Também não precisa eu mudar um por um. Eu seleciono, no caso, aqui, a coluna C, né? Que é a que eu tenho os valores em reais. Eu seleciono aqui a coluna C. No caso aqui, a coluna C, eu seleciono ela, né? E vou aqui, geral, e coloco o valor em moeda. Então, ele ficou mudado o valor do símbolo do reais. Na tabela de despesas, eu vou e faço o mesmo procedimento, né? Seleciono aqui e faço o mesmo procedimento. E mudo o símbolo para o reais. Então, aqui ficou mudado, como vocês podem ver. Também podemos, no saldo, ele vai ficar, então, para nós calcularmos. Então, aqui nós temos os nossos gastos, o valor recebido, que entrou no nosso caixa, e o que nós temos de despesas. Então, aqui embaixo, eu vou selecionar, no caso, duas linhas. E duas colunas. Vou mesclar e vamos digitar o total geral, né? Total geral. E podemos formatar também. Aqui podemos formatar a cor que nós queremos. No caso, vamos deixar em azul. Podemos mudar o fundo, colocar um tom mais claro. Também podemos alterar aqui a letra. Como nós preferimos a letra, vamos colocar esta aqui e o número da letra, um pouquinho maior, um pouquinho menor, vamos deixar no 14. Então, aqui selecionando a coluna C, a linha 24 e 25, vamos mesclar e centralizar novamente e vamos digitar aqui para nós termos o valor recebido. Então, para nós sabermos o valor recebido, nós vamos aqui em cima, na barra de fórmulas, né? E vamos digitar. Para termos o valor recebido, vamos digitar aqui o símbolo igual. Digitamos soma. Abre parênteses, no caso daqui, a coluna 4. Da linha 5, então, C, coluna C5, que nós queremos saber da coluna 5, que se inicia os valores. Colocamos dois pontinhos até a coluna C23. Fechamos os parênteses. Vamos ter o resultado. Damos um Enter e temos o resultado. Então, ficou 1.850 o valor recebido. Temos a soma aqui. Aqui também nós podemos configurar. Ó, clicando aqui, nós vamos em bordas, todas as formas. Então, fica também
igual à tabela. Clicamos aqui, vamos em bordas, todas as formas. Também fica fazendo parte da tabela, né? Fica incluído na tabela. Aqui embaixo, então, nós vamos digitar, selecionar, no caso, 2 linhas e uma coluna. E digitamos aqui. Vamos mesclar e centralizar. E digitamos aqui o valor, no caso, o valor das despesas. Podemos trabalhar também aqui, modificar as letras, modificar o tamanho das letras, a fonte das letras, né? Vamos clicando aqui fora, a gente pode mudar também o fundo, para ficar igual ao outro. Podemos colocar também a opção negrito. Podemos mudar a fonte, vamos deixar na mesma fonte que estava o outro, fica a fonte mesmo igual. Então, aqui nós temos o valor das nossas despesas. Vamos colocar um pouco maior para nós ficarmos padrão. Então, ficou meio, como vocês podem ver, cortou aqui a nossa escrita. Nós vamos aqui em cima, na divisão entre as colunas D e E, e arrastamos um pouquinho, ó. Então, já ficou melhor. Aqui também vamos nas bordas, selecionamos todas as bordas. Então, ele já ficou incluído na nossa tabela. Vamos selecionar o valor das nossas despesas. Vamos selecionar pesar e vamos calcular o valor das nossas despesas. Então, vamos aqui na barra de fórmulas, digitamos sinal de igual, soma. Colocamos, então, o parênteses, né? Colocamos, então, coluna E, 5, 2 pontos, até a coluna E, 23. Então, ele vai calcular da coluna E5 até a coluna E23 e damos um Enter. Então, apareceu aqui o valor das nossas despesas. Vamos. Então, aqui, para nós calcularmos o saldo, nós clicamos na célula do saldo e aqui na barra de fórmulas. Então, nós digitamos o símbolo de igual. Então, nós vamos pegar a coluna C5, na linha 5, ficou selecionado aqui, menos a coluna E5. Damos um Enter, aqui aparece o nosso valor, R$250. Então, nós temos recebido R$500 e temos uma despesa de R$250, nos sobra R$250. Para a gente calcular o valor, né? No caso aqui do total, para a gente não precisar ir de um em um. Então, a gente clica aqui do ladinho, vai aparecer um mais, vai ficar selecionado o valor, ó, e damos um Enter. Então, aparece os valores, né? Também temos a opção de ir mais para o lado para caber aqui, no caso, o valor negativo aqui do nosso saldo. Então, este é o nosso saldo. Então, nós tivemos total geral de 1.850 valor recebido, nós tivemos 4.005 de despesas. Então, aqui nós podemos incluir também aqui do ladinho da nossa planilha financeira, podemos fazer mais. Vamos selecionar 4 colunas e 2 linhas. Vamos mesclar e centralizar. E vamos digitar o nosso total do mês. Podemos configurar também as letras, conforme a gente pretende. Ó, podemos deixar, clicando aqui, modificar o nosso fundo. Vamos colocar agora um fundo azul com a escrita branca. Vamos mudar o tamanho da nossa linha.
da nossa letra, vamos colocar 20. Então, aqui nós vamos ter o total do mês. Podemos também aqui, vamos incluir mais 2 novas linhas embaixo. Mesclar, vamos em mesclar e centralizar. Aqui na barra de fórmulas, nós digitamos. Então, nós queremos saber o valor da coluna. Digitamos o igual, da coluna C24 ou 25. Então, digitamos aqui C24, menos a coluna E24. Então, ficou selecionado o valor de 1.850 menos o 4.005. E damos um Enter. Aqui ele já vai aparecer, então, o nosso valor. Temos um saldo, né, um total negativo de 2.155. Então, aqui também podemos configurar, né, podemos mudar o fundo, né, colocamos um pouco maior as letras, o valor do nosso total. Aqui, vamos no moeda, né, para aparecer o símbolo de reais. Para nós também podemos mudar as bordas. No caso, selecionamos aqui para mudar as bordas, todas as bordas. Aqui embaixo também podemos mudar todas as bordas. Então, ele ficou assim. Nosso total do mês, nós temos negativo 2.155. Então, basicamente, seria esse o modelo de fazermos uma tabela, uma planilha financeira. Podemos fazer dos nossos gastos mensais. Pago água, pago luz, pago internet, pago aluguel. Podemos fazer uma planilha pessoal também, né? Então, esta seria a nossa planilha financeira, com todos os valores, as descrições da nossa planilha. Espero ter ajudado quem nunca trabalhou com Excel, quem nunca teve nenhum conhecimento. Foi uma planilha básica, uma planilha financeira básica. Podemos também trabalhar uma planilha mais complexa. Agradeço a atenção de todos, tenham uma boa noite e até o nosso próximo vídeo.